Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje a gente vai conversar, a gente vai debater um pouco sobre diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Então, até o final do vídeo eu vou te dar alguns exemplos da forma diferente de pronunciar, tanto no inglês britânico quanto no americano, e por que eles são tão diferentes. Então, senta confortável, pega teu lápis, caderno, borracha, para anotar essas diquinhas que eu vou te falar e bora pro vídeo. Antes da gente começar a falar sobre o assunto do vídeo, deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, é te convidar a visitar o nosso site do Personal English, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos para você aí poder ter aula comigo, né, online, ao vivo, obviamente por um valorzinho lá. Então, na descrição do vídeo tem o link para o nosso site. É só clicar lá, dar uma olhada nas condições, ver como é que funciona, tá tudo detalhado lá e, se for o caso, se inscrever na nossa lista VIP. Então, clica lá, vê as condições e eu vejo você lá do outro lado. Uma outra coisa, neste vídeo eu vou falar sobre alguns aspectos da língua, dos dois sotaques, vamos dizer assim. O que eu vou mostrar para você não representa a totalidade, ou seja, o que eu falo aqui ele é regra, mas ele não se aplica a todo mundo. Ele não se aplica a todos os casos do inglês americano, nem tampouco a todos os casos do inglês britânico. E eu estou falando isso porque, vez ou outra, aparece alguém comentando em vídeo de o seu sotaque não é 100% britânico. Ah, porque tal coisa assim, porque você falou que o sotaque é americano. Então deixa eu falar uma coisa já de antemão. Inglês é uma língua viva. A forma de falar, ela muda de lugar para lugar. Existe o lugar na Inglaterra que você escuta, parece o inglês americano. Existem formas e entonações no inglês americano que você fala, pera, isso é britânico. Então, funciona para os dois lados. O que eu vou falar aqui são os mais comuns, são os mais claros e evidentes que a gente consegue encontrar, tá bom? Dito isso, vamos começar. Eu vou falar basicamente sobre dois sons. Sons que pertencem, vamos colocar assim, pertencem ao inglês americano e um som que ele pertence mais ao inglês britânico. Então, vamos começar. O R. Vamos falar do nosso querido, amado e adorado salve, salve R. O que acontece com o R? Muita gente diz, e eu era uma dessas pessoas, de que não se enrola o R no inglês britânico. E o britânico não usa o R e tudo mais. Não é bem verdade. Até porque, quando a gente pensa numa palavra como water, isso é um inglês americano, vamos dizer assim, inglês, vamos colocar inglês do norte dos Estados Unidos, entre aspas, tá? Ao passo que water já é o inglês mais britânico. Então, vocês perceberam que ao final da palavra tem um R, mas que eu não pronuncio ele no inglês britânico, mas pronuncio ele de uma forma muito presente no inglês americano. Então, esse R em final de palavra, anote isso por favor, R em final de palavra. O americano ele articula, o britânico não. Mas isso quer dizer que o britânico não articula nenhum R nessa natureza? Claro que não, claro que não. Vamos pensar nessa palavra aqui, romantic. Isso é inglês britânico. Ou romantic, inglês americano. Tá? Meu inglês americano não é tão bom. Tá? Já deixando bem claro, antes de vir os fiscais do sotaque que acontece de vez em quando, julgar o meu inglês americano já foi embora há muito tempo, tá? Então esse é o melhor que eu consigo fazer. Se você faz melhor do que eu, muito obrigado por me ajudar e bom pra você. Eu tenho um R aqui no começo da palavra, tá? Então o que vai acontecer? Ele é articulado da mesma forma. Nas duas formas, nos dois sotaques, ele vai ser articulado da mesma forma, tá? Ah, mas aí se eu tenho, sei lá, vamos pegar uma palavra como essa aqui, demonstration. E não dá para você saber se eu estou usando o americano ou o britânico, porque elas se pronunciam exatamente da mesma forma. E nesse caso, eu tenho um R após uma consoante e antes de uma vogal. Ou seja, esse R de meio de palavra que vem antes de vogal, você articula ele, em ambos os casos. Então, para a gente resumir essa primeira parte, essa primeira letra que eu quero falar com você, o uso do R, ele só vai ser diferente em final de palavra. Ou claro, eu tenho exceções com o caso de understand, que ele é understand para o americano e understand para o britânico, que nesse caso, understand é uma palavra composta. E claro, o R, ele vem
depois de uma vogal e antes de uma consoante. Eu não preciso articular, pelo menos não no britânico. Então, salvando casos como understand, que eu tenho a palavra under, que R está no final da palavra. Então, understand é uma palavra composta, derivada, não necessariamente em sentido, mas é uma palavra que se juntou a outra e criou um novo sentido, enfim. R em final de palavra. Inglês americano, você articula, faz o sem problema nenhum. Inglês britânico, você não articula. Simples assim. Agora, outra letra, provavelmente você aí do outro lado me vendo, você já deduziu que letra que eu estou falando, que é a letra T. T. O que acontece com a letra T? Eu até falei sobre a palavra water, que vira water, ou butter, butter, ou beautiful, beautiful. O britânico, de uma forma geral, novamente, de uma forma geral, ele tende a articular esses T's. Mas perceba uma coisa, e anote isso. Quando esses T's estão no meio da palavra, tá? No meio da palavra. Por quê? Eu tenho os casos como don't, doesn't, didn't, it, que são, vamos colocar, no caso eu estou falando de verbos auxiliares na negativa, e o pronome neutro it. Que quando você junta isso na frase, você está falando de uma forma normal, você não fala I don't like it, mas sim I don't like it. Perceba isso, peça, se você conhecer um britânico, peça para um britânico falar I don't like it, e vai ser I don't like it. Dificilmente, a não ser que a pessoa fale muito devagar para você, ela vai falar I don't like it. Do contrário, I don't like it. Americano, I don't like it. Do mesmo jeito, tá? Nesses casos, que são, vamos colocar assim, um caso à parte, funciona para os dois lados, tá? Já o T no meio da palavra, que eu citei water, butter, você tem esse T bem marcado no britânico. No americano, ele vira apenas uma batida da língua no céu da boca, vira water, butter, e até se junta com esse R enrolado no final, water, butter, e é isso daí. Então, para a gente resumir o que a gente falou, nós temos duas letras, o R e o T, que elas são articuladas de formas diferentes em momentos diferentes em cada um dos sotaques. Se você chegou até aqui e ainda ficou com dúvida, volta um pouquinho, anota passo a passo do que eu falei, porque vai ser importante para você se você quiser estudar isso a fundo. Não porque nos Estados Unidos você vai sofrer bullying ou na Inglaterra você vai sofrer bullying. Não. Talvez uma pessoa ou outra vai falar assim, nossa, você tem um sotaque mais americano, nossa, você tem um sotaque mais britânico. Isso já aconteceu comigo. Mas, no final das contas, é uma escolha sua qual sotaque você vai usar, tá bom? E vamos para a segunda parte do vídeo, onde vamos continuar falando de pronúncia, mas ao invés da gente falar sobre letras, eu quero trazer para você alguns exemplos de palavras, simplesmente palavras, que são ditas de formas diferentes no inglês americano e no inglês britânico. Por exemplo, essa primeira aqui, ó. No inglês americano, a gente fala schedule, schedule. Já no inglês britânico, a gente fala schedule, schedule. Ah, mas eu já ouvi schedule na Inglaterra e tudo mais. Sim, são pessoas que acabaram lembrando da forma americana e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu mesmo já falei schedule lá e tá tudo certo, tá? Mas é muito mais comum schedule nos Estados Unidos e no Canadá, obviamente, do que schedule. A próxima é essa daqui, ó. Que no inglês americano se fala advertisement, advertisement. Já no inglês britânico é advertisement, advertisement. Sim, antes que eu me esqueça, schedule é agenda ou lista de compromissos, tá? Vamos colocar assim, aquele lugarzinho onde você anota os horários que as coisas vão acontecer na sua vida, tá? E advertisement a gente pode considerar isso como propaganda, tá? Até quem trabalha com marketing digital conhece ads, o termo ads, ele vem de advertisement, que é você investir dinheiro para que o seu produto seja mostrado para mais pessoas. Então, é isso, é o boa e velha propaganda. A próxima palavra é essa daqui. Em inglês americano se fala herb, herb. No britânico se fala herb, herb. Perceba que o H no americano é mudo, no britânico ele tem som, o R é pronunciado no americano e no britânico não. Próxima palavra,
No inglês americano se fala aluminum. Aluminum. No britânico, aluminium. Aluminium. Se você perceber bem, é tudo uma questão de onde está a sílaba forte. Apesar do inglês não ser uma língua silábica, né, ela nos permite modificar um pouco de onde está o quê, de onde está a sílaba mais forte, etc. Tá? Então, nesse caso, aluminum é a segunda, vamos dizer assim, a segunda sílaba, já que a palavra correspondente em português é alumínio, a gente consegue entender de uma forma um pouco mais simples isso, mas não, em inglês não tem separação silábica, tá? Então, lu é a sílaba mais forte no inglês americano e o me é a sílaba mais forte no inglês britânico. E essa daqui, apesar de se escrever de forma diferente, no americano não tem esse U, tá? Elas se pronunciam quase iguais, com uma pequena diferença. E eu aposto que você sabe qual é. No inglês americano se fala color, color. No inglês britânico, color, color. Basicamente, é a articulação do R no final da palavra que faz toda a diferença. Ah, mas eu gosto dela sem o U. Tudo bem, você vai escrever de uma forma mais americanizada. A forma mais britânica, ela é com U. Não muda absolutamente nada em termos de pronúncia para você, claro, ressalvando aí a questão da articulação do R. Já essa aqui, ó. No inglês americano se fala mobile, mobile. Já no inglês britânico é mobile, mobile. Tá? Nesse caso, estamos falando de movimento, algo que é móvel. Óbvio, mobile no inglês britânico também é telefone celular, mas algo que é móvel, ou que tem mobilidade, it's mobile or mobile. E esse daqui é muito legal, porque é parecido vamos dizer assim, nos dois sotaques e no português, que é zebra. Zebra no inglês americano, zebra no inglês britânico. Então, basicamente, o E ele vai ter som de I no inglês americano e de E no inglês britânico. Simples assim. A penúltima palavra que eu trouxe para você é essa daqui, ó. No inglês americano a gente fala vase. Vase. Aquele compartimento onde a gente coloca planta, né? É um vase para os americanos. Para os britânicos, vase. Vase. Então, é aquele vaso. Sim, vaso. Onde a gente coloca uma plantinha. Vaso sanitário é outra coisa. Deixa quieto, deixa abaixo essa. Já a última palavra é essa daqui. E assim como cor, ela tem um pequeno detalhe. No inglês americano se fala theater. Theater. Já no britânico, theater. Theater. Eu falo um pequeno detalhe, eu quero dizer a articulação daquelas duas letrinhas, só que muda todo o rolê. Obviamente eu estou falando de teatro, tá? Teatro, até vale um parêntese aqui. Teatro, que ele está falando aqui, não é só aquela casa onde acontecem espetáculos teatrais, mas pode ser um cinema e pode ser uma sala de concerto, tá? Então tudo isso é theater. Então, a diferença básica entre as duas é a articulação do T, que no americano ele vira R, e no britânico é T, e o R no final da palavra, claro, que é no americano e just no britânico. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado. A gente falou basicamente de diferenças de pronúncia entre o inglês britânico e americano. Basicamente, duas letrinhas que eram o R e o T, que fazem muita diferença e, na verdade, são elas duas que dão esse caráter mais americano ou britânico para nossa pronúncia, né? Existem outras? Existem. Se tiver muito like, muito comentário, eu trago uma parte 2 desse vídeo, a gente fala de outras letras, tá? A gente pode continuar isso, continuar essa conversa, continuar esse debate falando de outras letras, mas essas duas sozinhas, elas já fazem muita diferença. Então, se você aí do lado quer, eu sempre usei inglês americano, sempre aprendi inglês americano, estudei, sei lá, sei quantos anos em escola e aprendi o inglês americano, eu quero migrar para o britânico. Isso também é uma coisa que eu recebo muito de comentário aqui no canal. O que eu faço? O que eu posso fazer? Comece prestando atenção na sua pronúncia dessas duas letrinhas, do R
e do T. Principalmente finalzinhos de palavra, no caso do R, e meio de palavra, no caso do T. Capricha um pouco mais nessa articulação dos dois, que é certeza, você já começa a entender como isso funciona. E quero aproveitar também para convidar vocês a assistir os outros vídeos aqui do canal, tem muito mais coisa, tem vídeo só sobre vocabulário. Então, ó, aqui na descrição tem playlist a mais de metro aqui, é só você olhar, clicar lá e começar a assistir. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs e você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.